Paz seja convosco. Amém. Saúdo você que mais uma vez se predispõe a estar na casa do Senhor, a buscar dele direção, ensinamentos que nós precisamos. O ser humano hoje, ele carece de muitas coisas, mas o que ele mais carece é de conhecimento do Senhor. Passamos 4 dias dentro de um seminário sobre doenças mentais e eu não tive a oportunidade de ouvir muito, eu estava mais na organização do evento, mas a gente observa que grande parte das dificuldades que a gente vê hoje nos dias dos seres humanos é muita falta de informação. As pessoas elas não conhecem o poder das Escrituras, o poder da Palavra de Deus, e muitas vezes elas são envolvidas por falácias, por historinhas que vêm muito ao encontro do coração das pessoas, que vêm satisfazendo os desejos do coração das pessoas. E nós tivemos lá vendo um pouco mais sobre o assunto de doenças mentais. Estamos estudando nossa escola bíblica dominical. Nós estamos falando sobre a graça de Deus. Se pela graça dele, talvez nós vamos terminar este assunto dentro do ser de Deus, para a semana que vem nós passarmos para outro. Estamos tratando nas semanas anteriores, falando que a graça de Deus ela é algo real na vida cristã em geral, falando que pela graça os homens recebem consolação e esperança, é algo que o mundo está em falta. O mundo não tem esperança, as pessoas elas têm muito mais olhado para os seus próprios desejos, suas próprias vontades, seus próprios anseios, do que qualquer outra coisa. Falamos também que pela graça os homens eles recebem libertação do perigo. Deus não somente concede graça para a salvação, mas também para os eventos do dia a dia, muitos deles que vocês nem têm noção. Livramentos de toda sorte ou espécie. Às vezes alguma coisa que acontece que te atrasa ou que te adianta um horário. São muitas e muitas situações que nós não temos conhecimento, que o Senhor Deus ele nos livra. Vamos hoje falar um pouquinho que também pela graça de Deus os homens contribuem para auxiliar os outros. É algo que tem sido muito a linha dorsal da nossa pregação, do que nós falamos aqui, que é o sentido de você servir ao próximo, e você estar olhando para as necessidades do próximo e tentar de alguma maneira aliviar, sempre com muita sabedoria. Você não é levantado para carregar ninguém, você não é levantado para tomar as dores todas de alguém, porque as dores e as dificuldades, como o Alice orou, muitas vezes elas são terapêuticas para ensinar-nos a fazer coisas que nós não fazíamos. Então, às vezes a gente entra em situações em que nós precisamos passar por aquela dificuldade. E se você, como cristão, atravessa, digamos assim, a ação de Deus, por isso que eu falei, em modo de dizer, você atravessa, você mais atrapalha do que você ajuda. Então, às vezes, você orar pode ser muito mais importante do que você realmente estender a mão. Ou ao contrário, e tudo é uma questão de você ter contato com o Senhor, para você saber qual a direção dele. Mas nós temos que auxiliar o nosso próximo. 2 Coríntios capítulo 8. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 8. Felipe, por gentileza, versos 1, 3, 4, 6 e 7. 1, 3. Eu vou falando, lê o primeiro. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. 3. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários. 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. 6. E o que vos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. 7, desculpa.
Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco. Assim também abundeis nesta graça. Glória a Deus. Em especial o verso 3 e 4. Porque eles, testemunho eu, apóstolo Paulo falando, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Homens da igreja da Macedônia olharam para a dificuldade de outros irmãos e eles falam que eles se entregaram como doadores acima da sua posse, ou seja, além daquilo que eles podiam dar, digamos assim, que tinha em excesso, eles olharam para as suas necessidades e falaram assim: eu deixo de comer, como se dissesse, eu deixo de comer carne, eu deixo de fazer isso para que o outro faça. Verso 4, ele é um pouco mais incisivo, pedindo-nos com muitos rogos. Então aqueles homens não só pediram para Paulo para poder auxiliar, mas eles rogaram. É como se eles tivessem ficado de joelho para Paulo e falando assim: Paulo, deixa a gente ajudar, pedindo-nos com rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Santos separados, não eram os apóstolos. Então é uma situação ímpar, em que você vê homens e mulheres suplicando para serem instrumentos de graça, com as suas posses. Receber bens de Deus é chamado graça, mas também é chamado graça o privilégio de dar, e as pessoas esquecem disso. A doação é algo de duas vias, e você tem que entender que você é muito mais um canal do que uma represa. Tenha isso em mente. As bênçãos de Deus, elas são depositadas sobre a sua vida dia após dia, mas não é para você represar para você, é para você deixar, você simplesmente ser um canal. E é interessante que o tempo que eu tenho de cristão, eu tenho acompanhado que as pessoas que assim procedem, elas são um manancial em que a bênção passa por elas, elas estão sempre sendo supridas. É como se Deus falasse assim: eu sei que se eu der R$1.000 para a Diene, ela vai passar para frente, então eu vou dar mais 1.000 e vou dar mais, e cada vez mais o Senhor superabunda a graça sobre a vida da pessoa, porque sabe que a pessoa não vai reter. E o que nós muitas vezes fazemos é reter, represa. É algo que o Senhor tentou ensinar para o povo de Israel lá no Egito, na saída do Egito. Quando aqueles homens e mulheres saíram com determinada quantidade de alimento e aquele alimento acabou. E aí eles ficaram: e agora? Nós vamos comer o quê? E aí o Senhor manda o maná. O maná cai dos céus, era como se fosse uma flor de como se fosse um bolo doce, uma coisa desse tipo, em que eles usavam aquele elemento para fazer os pães, fazer os alimentos deles. É como se fosse um tipo de farinha, digamos assim. E aí aqueles homens receberam a seguinte ordenança: você recebe a colheita na segunda-feira e você colhe na segunda-feira. Se você come 300 gramas, pegue 300 gramas. Se você com a sua família come 1 quilo, 2 quilos, pegue 2 quilos. Não pegue a mais. Não pegue a mais. Pegue apenas aquilo que é necessário. No outro dia, as pessoas iam lá e faziam o quê? Eu como 1 quilo, eu vou pegar 2 quilos. E aí eles pegavam aqueles 2 quilos, e os 2 quilos, o excedente do que eles comiam, do que eles se consumiam, o que acontecia? Apodrecia. Quando chegou na sexta-feira, ele falou assim: amanhã vocês não vão colher. Quando chegou no sexto dia, quando chegou no sábado à noite, ele falou assim: vocês não vão colher. O próximo dia é dia do Senhor, então vocês vão colher um dia antes, dobrado. Aquela lei que havia do primeiro dia até o 5º dia, ela não é válida para hoje. Hoje você pega dobrado para que você possa ter o quê? O suficiente para você comer. Quando chegou no outro dia, o que as pessoas fizeram? Foram lá colher.
E aí a mesma coisa acontecia com o primeiro dia da semana, e o ser humano tem sempre essa característica de não confiar em Deus, na provisão de Deus, e reter o máximo possível para os dias maus. Receber bens de Deus é chamado graça, mas é também chamado graça o privilégio de dar. Deus concedeu aos irmãos da Macedônia a graça de contribuir para socorrer outras igrejas. Infelizmente, nós vivemos um tempo em que o conceito de dízimo e oferta é totalmente pervertido. E aí as pessoas muitas vezes elas ficam receosas. Receosas por quê? Receosas porque é exatamente o que o coração delas deseja. Porque se alguém falasse exatamente ao contrário, a pessoa também iria abraçar, porque o nosso desejo é de reter. Mas para as igrejas da Macedônia, aqueles homens entenderam a graça de contribuir no socorro de outras igrejas. E eles entenderam que o privilégio da contribuição era produto da graça, não é algo que procede do seu coração, é algo que procede do coração de Deus. Você só consegue ser uma pessoa doadora pela graça de Deus. Por essa razão, eles rogaram a Paulo a oportunidade de demonstrar essa ação graciosa. Eles entenderam que era um privilégio dar, mas que eles, pelo coração deles, não iam conseguir dar. Aí ele ora, primeiro, para que o apóstolo Paulo concedesse a ele a graça. E também para que Paulo orasse, para que o coração dele não fosse um coração que quisesse segurar. E aí a oração deles é uma oração dupla. Nos dá graça para dar e nos concede graça para não termos um coração desejoso em reter. De graça recebemos e de graça devemos dar. Somos veículos da graça divina porque fomos objetos dela. Nós, em uma instância, nós estávamos mortos. A gente estava lá no seminário e tinha uma menina lá que era uma menina meio ímpar. Ela chegou, a mãe dela estava fazendo o seminário, ela chegou com uma roupa toda preta, uma menina da idade de mais ou menos 19 anos, eu aproximadamente. E aí ela era uma menina obesa e com uma roupa totalmente masculina e uma blusa de preto escrito assim, abaixo a tirania, e totalmente careca, literalmente careca. E era uma careca, ela tinha cortado o cabelo dias anteriores, é como se tivesse cortado para ir lá. E aí aquela menina, eu tive contato de a oportunidade de conversar com ela um pouco, uma menina doce, uma menina que uma série de dificuldades. Mas aí, quando aquela menina se afastou, alguns irmãos encostaram e falaram assim, olha só, a porta aí que não sei o que, e olha, que ridículo, que não sei o que, está querendo aparecer. E aí eu olhei, com muito temor, olhei para a pessoa ou para as pessoas e falei assim, cuidado, porque se a graça de Deus se afastar de você, você vai ficar igual Saul, endemoniada, porque você só está onde você está porque a graça de Deus ela te alcançou. E aí aquela pessoa ficou assim constrangida, como se eu tivesse falado uma coisa estranha, mas não é estranho. Muitas vezes nós entendemos pelo nosso coração que o que nós somos e o que nós temos é pelas nossas forças, e nós esquecemos a ação de Deus. Não satisfeita, a pessoa voltou uma segunda vez, e aí eu peguei uma passagem bíblica lá em que Nabucodonosor comeu grama, e eu falei para ela assim, cuidado, que se você tivesse nos tempos do Antigo Testamento, provavelmente você estaria comendo grama junto com Nabucodonosor, porque a tua salvação, ela não proveio de você. E a pessoa ficou constrangida e saiu, e não falou mais comigo. Fale, Chico. Oi? Posso fazer uma observação? Pode. É que ela foi melhor respeitada, que ela foi convidada para estar à frente, fez tradução direta. Você vê que onde o homem rejeita, Deus exalta. E as pessoas questionaram isso também. E fulano, e Beltrano, e Ciclano, não. Beltrano estava com um problema físico, o outro estava com problemas emocionais, o outro não tinha condições, mas a pária da sociedade estava lá, disponível para servir. Deus escolhe os lobos para cumprir os sãos. Tá? Somos veículos da graça divina porque fomos objeto dela, de graça recebemos, de graça devemos dar. E a ordem de Paulo é que eles fossem abundantes na expressão desta graça.
A graça de Deus permeia toda a nossa vida e como resposta devemos agir graciosamente com as outras pessoas. Você tem que olhar para a sua vida, o que Deus tem concedido para você e olhar para as pessoas com a mesma graça que Deus tem concedido. Pela graça também os homens vivem no mundo com sabedoria. 2 Coríntios capítulo 1, verso 12. 2 Coríntios 2 Coríntios 1, 12. Alguém, por gentileza? Não, 2 Coríntios. Ah, desculpa, tá certo. Eu que estou errado. Pode ler, desculpa. 1, 12, tá certinho. Porque a nossa glória... E a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. E aí, esse versículo veio como para ratificar o que eu já falei. Porque a nossa glória, a glória que você tem a apresentar é essa. O testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus e não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vividos no mundo e mais especialmente para convosco. A sua vida dentro do contexto que nós vivemos hoje de mundo, esta possibilidade de você ser uma pessoa separada, afastada, vivendo no meio e não se contaminando, é uma ação da graça divina para você, de Deus para você. Se nós realmente entendemos isso, nós não conseguimos olhar para os irmãos ou para as pessoas que estão à nossa volta, passando por lutas e dificuldades, quaisquer que sejam, com um olhar crítico, no sentido de destruição, mas sim no olhar, no desejo de você sempre estar ajudando e levantando. Ser inteligente, todo ser humano é em alguma medida. Alguns são mais inteligentes, outros menos inteligentes. Alguns têm uma capacidade de memória maior que outras, mas possuir sabedoria divina não é algo que todos os seres humanos têm. Alguns seres humanos têm. Aqueles que são filhos de Deus têm a sabedoria humana à sua disposição. E não é uma questão de você ser mais inteligente ou menos inteligente. Se você talvez fosse preso numa sala por 1 ano, 2 anos, você lê na Bíblia continuamente só aquilo, provavelmente você iria decorar ela e você teria muito a falar, mas não quer dizer que você teria sabedoria humana para falar sobre esse material, sobre esses textos. O que nós falamos é da sabedoria humana, algo que foi derramado, sabedoria divina, algo que foi derramado sobre a vida de Salomão. Pelo menos naquele início de reinado dele, a sabedoria humana foi muito maior do que a iniquidade do coração dele. E as pessoas vinham de longe para perguntar para ele questões que ninguém conseguia solucionar. E as respostas dele eram respostas do tipo: como é que ele falou isso? De onde ele tirou isso? Ele não tirou de lugar nenhum. Aquilo veio do coração do Senhor. Ser inteligente todo ser humano é, mas possuir sabedoria divina não é peculiar a todos os seres humanos. Há muitas pessoas inteligentes, mas poucas que mostram a sabedoria da qual Paulo fala. Paulo distingue entre sabedoria humana e divina. Esta última é produto da graça divina. Ela é extremamente necessária para viver neste mundo conturbado e especialmente necessária no que concerne ao tratamento dos irmãos na fé. Se você não tem sabedoria divina, você não consegue ensinar às pessoas os caminhos que elas devem andar. Sempre você vai agir de uma maneira agressiva. Você vai agir como se a pessoa estivesse fazendo aquilo porque ela quer fazer e não porque ela não consegue fazer. É um exemplo que eu dou para as pessoas. Às vezes no discipulado eu pergunto, eu falo assim: por que você anda? Você anda? E a pessoa fala: ando. Você tem alguma dificuldade nas pernas? Você tem alguma dificuldade nas pernas? A pessoa fala: não tenho. Você tem alguma dificuldade nas pernas? A pessoa fala: não tenho.
Você subiu a escada da minha casa tranquilo? Tranquilo. Se você encontrasse na saída alguém lá na porta, paraplégico ou sem as duas pernas, você iria olhar para aquela pessoa com desdém? De jeito nenhum, pastor. Por que não? Porque é uma coisa errada. E por que nós agimos dessa maneira em relação à nossa fé com aqueles que não têm a nossa fé? É muito fácil você olhar um post de alguém dentro do Facebook ou em qualquer mídia, em qualquer lugar, em que a pessoa ela faz a expressão do seu entendimento, mas é sem sabedoria divina. E aí a gente olha e critica e a gente joga pedra. Temos que tomar cuidado com isso. Eu entendi esse seu exemplo. O que você não entendeu, querido? Não, porque você falou do pessoa paraplégica, a gente tem misericórdia, mas a outra pessoa... Que não tem a fé que você tem, você não exerce misericórdia. Nós julgamos. Nós olhamos para um macumbeiro, nós olhamos para uma pessoa de uma religião qualquer, afro, uma religião oriental, e a pessoa ela simplesmente não tem Jesus no coração porque a graça do Senhor não o alcançou. E nós olhamos para essas pessoas como se elas fossem ignorantes. Como que a pessoa consegue fazer isso? É algo que eu tinha no meu coração quando eu li o texto de Isaías que fala assim, não seguir aos ídolos. E eu falava, como é que o católico lê esse texto, ele não entende que ele não pode ser idólatra? Mas eu não conhecia ou não sabia da idolatria do meu coração. Tudo provém da graça de Deus. Se uma pessoa como essa ela está afastada do Senhor, é porque a graça de Deus não a alcançou. Talvez falte um pouco mais de paciência, de domínio próprio nosso, em o que? Dar atenção devida para a pessoa. Se vai acontecer a conversão ou não, não nos cabe. Mas nos cabe o que? Ter paciência, saber falar, insistir, ajudar a pessoa naquilo que ela precisa, nesse sentido que eu falei para você. Mas acho que eu entendi a dúvida dela. É justamente viver atos que parecem de misericórdia, de sensibilidade de amor ao outro, do não convertido. Como é que você explica isso? Não entendi, querida, não entendi, desculpa. Alguém, você está falando que... Nós temos sensibilidade por uma condição física de alguém, mas nós não temos sensibilidade em relação a uma condição espiritual de alguém, entendendo que tanto uma como a outra são graça de Deus. Pastor, nesse sentido, um dia desse eu estava lendo um devocional, falando que uma moça, conversando com a amiga dela, rapidinho assim, que ela estava com algumas debilidades físicas lá e tal. E aí outra amiga, ela falando que não servia pra nada, que ela era inútil e tal. E aí, no resumo, a amiga dela falando assim, que as outras pessoas que a cercavam estavam sendo movidas por Deus para usar misericórdia para ela, dar um sorriso ou um aperto de mão. Então, de uma certa forma, aquela situação dela difícil para ela, mas estavam as pessoas ao redor dela sendo usadas, movidas por Deus para exercer a misericórdia, todas as virtudes para com a vida dela. Se ela não estivesse naquela situação, talvez, né? Então eu achei até interessante esse texto. Assim. Pela graça, os casais vivem de maneira harmônica. 1 Pedro 3,7. O que leva um homem e uma mulher a viverem de maneira harmônica. 1 Pedro 3,7. A resposta é a graça. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. A graça de Deus ocorre de maneira harmônica, em especial como responsabilidade maior por causa do homem. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar. Primeira coisa que o homem ele acha que porque trabalha, ele não tem que fazer nada em casa. Isso é uma coisa errada. A vida comum do lar faz parte das atribuições do marido. É um tema que a gente poderia falar aqui 10 horas, tá? É muito superficial o que eu vou falar. Com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher, com a parte mais frágil, e não é frágil porque ela é burra,
não é frágil porque ela não sabe lidar com as situações. Não, ela é frágil no sentido físico. O homem, ele suplanta melhor, ele suplanta a mulher dentro da força física. Se as mulheres elas tivessem uma força física maior do que os homens, você pode ter certeza que não haveria feminicídio, deveria ser hominicídio. Mas não é isso que acontece. Então o homem ele usa esta força dele superior para o quê? Abusar da mulher tanto emocionalmente, fisicamente e também espiritualmente. E aí o Senhor exorta esses maridos a tratar as mulheres com dignidade, como uma cooperadora, como uma filha do Senhor, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Tanto o homem como a mulher perante Deus, eles são iguais. E aí ele tem um alerta que Pedro faz: quando você assim não faz, todas as orações que você fizer a Deus não vão ser ouvidas. A oração ela vai e cai no chão. É como se fosse uma coisa desse tipo. A vida comum do lar não é agradável como poderia ser quando os cônjuges não compartilham a mesma fé. E aí é outro elemento. Quando você tem um casal de pessoas que não comungam da mesma fé, é um problema. Porque o que acontece? A pessoa ela crê numa coisa, o outro crê noutra. Ou a pessoa tem um conhecimento espiritual maior e o outro menor. Então eu sou cristão, eu sou homem, eu sou mulher e eu saio me dedicando, eu vou ler, eu vou estudar, vou buscar, quero conhecer, e o outro vai ficando para trás. Esse desnível entre um e outro é mais danoso do que não haver conhecimento. Porque o que tem mais conhecimento normalmente oprime o outro. A vida comum do lar não é agradável como poderia ser quando os cônjuges não compartilham a mesma fé. O tratamento mútuo que os cônjuges devem dar e receber está diretamente ligado ao fato de eles serem herdeiros da mesma graça de vida. E isso nada tem a ver com a vida natural, mas com a nova vida. Não é simplesmente uma união física. Eu estou falando de uma união espiritual. E se um dos cônjuges recebe uma graça maior, e aí eu volto para aquele exemplo da pessoa paraplégica e o exemplo da pessoa que não tem conhecimento. E a pessoa que não tem conhecimento, a minha obrigação como homem é pastorear a minha esposa. Uma coisa interessante que tem dentro de aconselhamento, que eu aprendi logo no começo, é a gente comprar uma cadeira. Não sei se já dei esse exemplo para vocês. É uma cadeira que ela é reclinável assim, né? Por quê? Quando você começa a confrontar as pessoas dentro do ensino bíblico, a pessoa ela se sente desnuda. E ela normalmente ela quer agredir. É uma frase que a minha esposa usa, que a melhor defesa é o ataque. Estava atendendo um rapaz que eu conhecia, que eu já tinha atendido ele, e a esposa dele o traiu, ele não pastoreou a casa dele, a mãe dele ficou doente, ele abandonou o lar dele, foi morar com a mãe, a mulher passando necessidade, os filhos não cuidou, e aí a mulher arranjou um amante, não estou justificando, e ele veio falando para mim, falou mal da mulher dele, na cidade inteira, uma cidade aqui de Brasília, perto de Brasília, tal, e falou mal, e não sei o que, e xingou, e falou que iria um dia aconselhar. Eu falei, tá bom, vem. Eu já conhecia a história. Ele sentou na minha frente e começou a vomitar agressões em relação à esposa dele. E xingava, e falava mal. E eu falava assim, olhei para ele assim, a culpa disso é de quem? Eu fui para frente e falei. E aí ele falou assim, de quem? Eu falei, é sua. O cara quase voou em mim. Como, pastor? Como? Ela me traiu. Eu falei, mas você não pastoreou ela. Você não cuidou dela. Você não a amou. Você não a tratou como parte mais frágil. Você não a tratou com dignidade. E eu não estou justificando a ação dela. Mas a culpa não é dela, a culpa é sua. Aquele homem, ele ficou extremamente irado. Mudou de cor. Entendeu? Passou mais um aconselhamento e foi embora. Porque o que eu falei não o agradou. Na ausência desta graça, o marido trata a mulher indevidamente. Por essa razão, é altamente aconselhável que os cristãos que querem viver dias felizes na sua vida conjugal, casem-se somente no Senhor. E mesmo no Senhor, a coisa já é complicada. Todos sem mérito
próprios em todas as áreas da vida, sobretudo na esfera da redenção, devem esperar inteiramente na graça de Deus, que terá sua manifestação final na revelação de Jesus Cristo no último dia. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. 1 Pedro, aguarde. 1 Pedro, alguém que não leu ainda, por gentileza? A Luísa. Por favor, Luísa. 1 Pedro 1,13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Por isso, cingindo o vosso entendimento, é como se fosse uma roupa que parece que a gente deixa no cabide para tratar de outras coisas. Esse entendimento cristão a gente quer aplicar apenas na vida cristã, e não é. Nós temos que usar em todas as esferas da nossa vida. Por isso, cingidos, vestindo, colocando um vestimento, cingidos com o vosso entendimento, sede sóbrios. O que é ser sóbrio? O que é ser sóbrio? Não ser uma pessoa sem noção, uma pessoa que age irracionalmente. Normalmente uma pessoa que bebe, o que ela faz? Ela age fora do seu jeito de agir normal. Aí eu bebo para ficar mais alegre, para eu ficar mais solto. Sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E é o que? Moldar o seu coração, o seu jeito de ser na palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que nos direciona em tudo. A graça... Então a graça de Deus é só sobre os salvos? Sobre quem não serve a Deus, não tem graça? Nós temos dois tipos de graça. A graça, que é essa graça que eu estou falando, é a graça comum. Graça comum é algo que existe sobre os seres humanos que não são salvos, para que esse mundo não entre em colapso. Então, respondendo a sua pergunta, esta graça de Paulo, ela é apenas sobre os salvos. As pessoas que não são salvas não têm Cristo, porque a graça, ela está vinculada com o quê? As pessoas que são miseráveis e que têm o Senhor no coração. Não tem como você esperar que uma pessoa que não tem Jesus no coração haja como um salvo, tanto que aconselhamento bíblico não se pode ser feito com pessoas que não conhecem a Cristo. Eu faço um evangelismo, eu falo do amor de Deus, eu falo da pecaminosidade, mas eu não tenho como falar para a pessoa, olha, você tem que fazer isso, você tem que confiar em Deus. A pessoa não tem Deus. Como é que ela vai confiar? Como é que ela vai entender? Não vai entender. Então a graça, esta graça é uma graça que é somente sobre os eleitos. A graça comum é sobre o povo na totalidade. Então nós falamos do Sudão, então está tendo uma guerra civil lá, então com certeza há pessoas que ainda são sóbrias lá. E a graça comum, mesmo no meio ao conflito, ela pode ser que esteja sendo aplicada naquele povo. E se não fosse, aí descamba de vez. Aí as pessoas elas perdem totalmente a referência. A gente vê muito isso no tempo antigo. Se você começar a ler história e começar a ver o que os homens e as mulheres faziam nas guerras, era uma coisa incrível. Pessoas como Nabucodonosor, em que eles pegavam e rasgavam as mulheres grávidas ao meio. É algo que as pessoas têm um pouco de temor ainda. As pessoas elas tiravam a pele das pessoas, deixavam elas despeladas e faziam painéis na entrada da cidade para as pessoas saberem que aquelas pessoas haviam sido mortas. Se elas passassem, ia acontecer a mesma coisa. Na época de Nero, colocava os corpos dos cristãos embebido num querosene, e ele usava aquelas pessoas ainda vivas como chamas, como tochas para iluminar o caminho para o palácio dele. Sem a graça, o pessoal ele superabunda no exercício da sua malignidade. O que a gente vê, por exemplo, lá nos campos de concentração, em que muitas das doenças que são as curas das doenças de hoje foram resolvidas e descobertas em campos de concentração, em que a pessoa fala assim, vamos quebrar o osso do cara aqui, vamos ver quanto tempo demora para curar.
O cara tá bem, mete uma marreta, quebra, o cara geme, joga o cara num canto. Vamos ver quanto tempo demora para soldar o osso no osso. A maldade no coração humano não tem limite. E aí o Senhor, ele reduz isso através da graça comum. Então, a graça especial para o servo de Deus é uma graça que a gente entende o Evangelho. E a graça comum, eles não conseguem entender, mesmo que a gente fale com mais... Não importa, por mais que você fale, que você use artifícios, que você mostre com a sua vida, a pessoa não vai entender, porque a graça divina, ela não procede do homem, procede de Deus. Se o Senhor não tocar aquela vida, nossa função, continuar falando, continuar testemunhando. O que vai acontecer? Não sei. A Trindade e a graça. Não se deve atribuir a graça apenas a uma das pessoas da Trindade, como alguns impensadamente fazem. Muitas pessoas acham que a graça de Deus, ela é particular de Deus Pai, ou do Espírito Santo, ou da figura de Cristo. A Trindade toda está envolvida na tarefa graciosa da redenção do pecador. Deus o Pai é a fonte de onde toda a graça provém. Efésios 1:3. Bendito, Pode ler. bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Deus o Pai é onde é a fonte de onde toda a graça provém. A graça de Deus, da Trindade, provém do Pai. Mas cada pessoa da Trindade tem a sua particularidade. Em muitos lugares nos quais aparece a expressão a graça de Deus, pode-se entender como se referindo à primeira pessoa da Trindade. Deus o Pai é de onde provém toda a graça. Deus o Filho é a própria expressão da graça. É o canal através do qual a graça de Deus chega até nós. João capítulo 1, verso 17. Irmão Cláudio, Evangelho de João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus o Pai é a fonte. Jesus Cristo é o canal. Ele é não só o canal, mas ele é a expressão dessa graça. A vida dele, a ação dele, a vinda dele aqui na terra é a expressão máxima da graça de Deus sobre o ser humano. Esse texto não deve ser entendido como se não houvesse graça no período do Antigo Testamento. Isso é um erro. Muitas pessoas acham que não há graça. A época da graça é Novo Testamento. A graça sempre existiu. Quando Adão e Eva pecaram, eles tinham que ser destruídos e mortos. Quando a humanidade pecou, na época de Adão, de Noé, todo mundo tinha que ser destruído. Só que nós temos sempre juízo e do outro lado da balança, a graça de Deus. A graça de Deus sempre, ela é sobre o juízo, sempre foi sobre o juízo. A ação dele é assim. E no dia do juízo, aí inverte. No dia do juízo, vai ser um momento em que não haverá o quê? Graça. Haverá apenas o quê? Juízo. De Adão até o dia do juízo prevalece a graça. Juízo, prevalece o juízo. Então, com Jesus a graça extravasou. Se expressou, mas ela sempre existiu. Tá? Há muitos exemplos de sua graça na administração do pacto no Antigo Testamento. Nós vamos ler alguns, não temos tempo.